Nessa aula, a gente começa a trabalhar a teoria geral do direito empresarial, que é aquele grande tema que a gente coloca as questões introdutórias, aspectos que se relacionam a toda a atividade empresarial, para depois começarmos a esmiuçar os seus detalhes, alguns conceitos importantes para a sua prova, beleza? Então, nessa primeira aula, a gente vai começar com realmente a base do direito empresarial, que é o conceito de empresário. Põe na tela para mim, por favor. Tenho lá que empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, eu tenho os requisitos da empresa ou do empresário: o profissionalismo, a finalidade lucrativa, a organização empresarial e o objeto empresarial. Pode vir para mim? O conceito, pessoal, está lá no artigo 966 do Código Civil. Perceba que a nossa lei optou não por definir o que é empresa, e sim definir quem é o empresário sujeito às normas do livro, né, do Código Civil do Direito de Empresa. Por isso que vem lá, empresário é quem exerce atividade econômica, exerce profissionalmente, atividade econômica. Então vamos começar a trabalhar esses primeiros conceitos. O primeiro requisito para ser empresário é que ele exerça uma determinada atividade profissionalmente. E o que significa ser profissional em algo? Quer a lei afastar o exercício eventual da atividade e não habitual? Jogo de palavras para você entender. Se eu vendo o meu carro, eu, Henrique, estou vendendo o meu carro, aparece um interessado, né, anuncio tal no jornal, vou a um feirão, aparece um interessado, nós negociamos e vendo o carro para ele. Mas eu faço isso uma vez a cada X anos quando eu vendo o meu carro. É algo eventual. Eu não posso dizer que eu sou profissional da venda de veículos, porque é algo que eu faço só de vez em quando. O profissionalismo pressupõe, portanto, habitualidade. Além disso, para ser profissional é necessário que eu exerça a minha atividade em nome próprio. A profissional é aquele que responde pelos atos, pelas suas decisões dentro da atividade. E também é profissional quem detém o monopólio das informações daquela atividade. Cuidado com o termo, tá? Monopólio aqui não no sentido econômico do mercado, de ser o único que conhece determinada informação. Não é isso. Quando nós falamos em monopólio de informações para fins de caracterização do profissionalismo, eu estou me referindo à simetria, ao conhecimento detalhado, minucioso que o profissional tem da sua atividade quando comparado a quem não é da área. Então, essa diferença de informações que o profissional tem frente ao seu cliente é o que o diferencia e o torna, junto com os demais requisitos, alguém que exerce uma atividade profissionalmente. Beleza? Isso implica, gente, que é sempre bom destacar desde já, né? Nós vamos esmiuçar o conceito e para que seja empresário, tudo isso precisa estar presente, tá? Então não perca de vista. Faltou habitualidade na atividade, já não é profissional. Se não é profissional, não atende ao requisito do 966. Tá bom? Tá lá o conceito, né? Vamos lembrar, diz que é quem exerce profissionalmente atividade econômica. Então agora entramos, né, no primeiro adjetivo aí da atividade. Não é qualquer atividade que torna o seu exercente um empresário. É a atividade econômica. Não vamos dificultar aqui, tentar entender o que é atividade econômica. Não, aqui é simples. A ideia é atividade com fim lucrativo. Por isso que você leu comigo no slide que, ao lado do profissionalismo, o segundo requisito é a finalidade lucrativa da atividade. E como se caracteriza essa finalidade lucrativa, Henrique? O lucro, a finalidade lucrativa é caracterizada pela distribuição de eventual superávit, de eventual sobra de dinheiro entre os sócios ou para o enriquecimento do empresário individual. Perceba,
toda atividade, gente, toda atividade, para se manter no tempo, é óbvio que ela depende de ser superavitária, que as receitas auferidas sejam maiores do que as despesas. Se eu tiver sucessivas vezes despesas maiores que receitas, eu não vou continuar na minha atividade. Mas cuidado, não é a existência dessa sobra de dinheiro que caracteriza a finalidade lucrativa. O que caracteriza é a destinação que eu dou para esse dinheiro. Daí porque, se um determinado grupo de pessoas se reúne, exemplo, em uma associação, que você sabe, pelo Código Civil, ela existe para atividades não lucrativas, não econômicas. A associação não tem finalidade lucrativa. Então, por quê? Porque quando há sobra de dinheiro, as receitas superam as despesas, essa sobra é reaplicada na atividade. Ou, enfim, na estrutura da associação, aumento do alcance das atividades da associação. Portanto, não é empresa, porque não tem finalidade lucrativa.